Galera, beleza? É de Jefferson falando aqui. Hoje eu vou ensinar para vocês sobre 5 estratégias matadoras para mandar bem no trade. Tudo isso que eu vou ensinar aqui eu já passei, já experimentei. Tem coisas que principalmente o trader que está iniciando ele passa que com certeza se ele não souber controlar, não souber analisar direito, com certeza ele vai desistir no meio do caminho, vai ter resultados ruins e isso vai fazer com que ele não consiga se dar bem nesse mercado. Aproveita o conteúdo. Tudo o que você precisa saber sobre criptomoedas, o melhor conteúdo você vai encontrar aqui nesse canal. Você que quer mudar de vida, quer proporcionar o melhor para sua família, quer ter liberdade financeira, liberdade geográfica, sair desse emprego que você não gosta, que você não é reconhecido, com certeza o mercado de criptomoedas ele pode proporcionar tudo isso a você. Basta você se dedicar, aproveitar ao máximo o conteúdo que eu vou passar aqui. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que com certeza eu vou tentar responder. Valeu! E aí galera, beleza? Aqui na descrição do vídeo vai ter 2 links que vai direcionar você para 2 cursos bastante atualizados. Tudo que você precisa saber sobre análise de gráfico, tendência, etc. Tudo você vai encontrar aqui. Dá uma clicada lá, aproveite e tenha excelentes trades. Valeu! Bom pessoal, iniciando aqui o conteúdo, existem várias coisas que fazem com que a gente, principalmente no trade iniciante, ele possa perder a vontade de continuar no mercado, porque alguns erros que ele comete, ele pode fazer com que ele perca dinheiro e com certeza ele desanime e saia do mercado. Isso eu passei, muita gente que está no mercado também já passou. Aqui são 5 estratégias, mas existem outras estratégias também, mas para mim essas são as mais importantes, que fazem com que se você tentar evitar, com certeza você vai se dar bem no mercado e vai fazer com que você não desista. A primeira estratégia seria o controle emocional. O que eu quero dizer com isso? O controle emocional é muito importante, porque às vezes você entra numa operação e não sabe a hora de parar. Por quê? Você começa a ver o verdezinho lá, que é o sinal de que você está ganhando dinheiro. O verdezinho que eu quero falar é isso aqui, ó. Por exemplo, eu estou nessa moeda aqui agora, eu estou ganhando 3 dólares, cerca de 3 dólares. Você entra, vê esse verdezinho aqui e não sabe a hora de parar, não sabe a hora de sair. Aqui eu sei a hora de parar, eu sei onde eu botei meu stop e meu stop já está no lucro. Tem muita gente que vê isso aqui e não coloca pelo menos stop no 0 a 0. E isso com que se reverta e começa a dar negativo aqui em vez de positivo. E a pessoa vem a perder todo o dinheiro que colocou na operação. Por isso que é muito importante você ter um controle emocional quando entrar na operação e saber a hora de sair dessa operação, principalmente no lucro. A gente tem um exemplo bastante importante aqui no Bitcoin, no gráfico de 4 horas. Teve um certo intervalo de tempo que o Bitcoin ele deu uma subida bastante expressiva aqui. Se a gente for analisar, ele deu uma subida de cerca de 23%. Muita gente, em vez de colocar, por exemplo, o stop aqui, se a moeda viesse descer, parava aqui e ele lucro. Ou então até aqui em cima mesmo. Se soubesse a hora de parar, né? Fosse só colocando o stop acima do preço de entrada, ele teria lucro e com certeza não ia levar prejuízo, que foi o que aconteceu logo em seguida. Ou seja, o gráfico ele variou positivamente cerca de 23% aqui, e ele caiu cerca de 23% também. A pessoa às vezes até perdeu, porque ela pode ter entrado aqui, pode ter entrado aqui. Às vezes a pessoa até perdeu dinheiro e fica frustrado com isso. Por isso que é muito importante a pessoa, quando entrar na operação, ela saber a hora de parar. Para pelo menos colocar o stop, que eu vou ensinar em outro vídeo, o stop no 0 a 0. Ou seja, quando ela entra, se o preço pegar a sua ordem, ela também não vai levar prejuízo no mercado. Daí a gente pode ir para uma estratégia muito importante, que seria o controle da ganância. Tem muito a ver com a primeira estratégia. A ganância é muito prejudicial para a gente. Ganância é totalmente diferente de ambição. A ambição é algo que todo mundo deve ter, só que não deve confundir com a ganância. A ganância é quando você vou deixar a operação, por exemplo, rolando mais um pouco e vai que eu ganhe mais. É justamente isso que aconteceu aqui. O cara pode ter entrado aqui, disse não, tá subindo, vou deixar rolando mais um pouco, vai que eu ganhe mais. Chegou aqui, o cara, em vez de sair da operação, colocar um stop mais acima, não. Ele continuou na operação achando que ia ganhar mais. De repente, deu esse candle super forte aqui de queda. E o cara diz, não, vai subir de novo. Só que esse candle de queda é um sinal bastante importante para a gente, que com certeza mais queda vai vir por aí. E foi o que aconteceu. Deu esse candle de queda, veio mais queda, e o cara saiu no prejuízo na operação. Por isso que a gente tem que controlar a nossa ganância. A ganância é bastante prejudicial no mercado e faz com que você possa ter muito prejuízo e não ter nenhum lucro. E isso faz com que você possa desistir posteriormente do mercado. A gente indo agora para ver com a paciência.
Às vezes a gente quer entrar numa moeda, não tem paciência. Por exemplo, a gente vê aqui também no Bitcoin, no gráfico de 4 horas. A gente vê que o preço do Bitcoin ele obedece a um padrão, ou seja, ele está aqui numa linha de tendência de alta, que a gente pode chamar de ETA. Está subindo, ou seja, os topos posteriores, os topos em seguida são sempre maiores que os topos anteriores, está sempre acima. É a mesma coisa o fundo está sempre acima do fundo anterior. Se a gente for analisar isso, vai ter muito lucro no mercado. Por quê? Porque sempre vai obedecer essa tendência. Tem gente que, por exemplo, você pode observar que isso aqui é uma resistência, que pode ser um suporte também, que é assunto de outros vídeos. Só que o cara não observou o contexto. O contexto quer dizer o quê? Que sempre vai subir aqui e descer, subir e descer. Aí o cara achou que isso aqui seria, por exemplo, um topo. E ele entrou aqui, ó, justamente aqui. Realmente, isso aqui pode ser um topo, mas a gente tem que observar todo o contexto. Se ele entrou aqui, apostando, por exemplo, no short, numa queda da moeda, ela, em vez de cair, ela continua a subir. E o cara pode ter levado um stop aqui. Aí caiu aqui logo em seguida. Ou seja, o cara levou uma violinada, que a gente chama, que é assunto de outro vídeo também. Aí, por exemplo, muita gente entra aqui, beleza, deu uma caídazinha, mas voltou a subir, obedecendo o contexto. Por isso que a gente tem que obedecer o contexto. Ter muita ganância, uma falta de paciência, com certeza, isso vai fazer com que a gente leve muito prejuízo. Obedece o contexto, isso é o mais importante, é o price action que a gente chama. Isso é o mais importante que a gente vê nos gráficos de criptomoedas, Bitcoin. Sempre vai obedecer um padrão desse aqui. Chega uma hora que sobe muito, e uma coisa que sobe muito, com certeza ela vai tender a cair posteriormente. Por isso que tenha paciência, espere o preço chegar a um nível que você acha que vai obedecer aquela tendência, aquele price action, e entre somente nesse ponto. Não entre anteriormente, que com certeza você vai levar prejuízo. Como eu disse, muita gente entrou aqui achando que seria o topo e iria cair. Caiu um pouco, mas voltou a subir de novo. Aí isso fez com que muita gente levou um stop. Muita gente apostou aqui, por exemplo, no short, que seria quando a moeda cai, mas ela voltou a subir e subiu mais um pouquinho para poder descer de novo. Ela obedeceu a tendência. Por isso que a gente tem que analisar sempre a tendência e não ter falta de paciência. Aqui, só o conceitozinho, às vezes a falta de paciência de esperar a hora certa de entrar na operação. Nós até sabemos a que hora é essa, como eu havia falado. Se o cara sabe um pouco sobre tendência, ele sabe qual é a hora de entrar. Por exemplo, seria nesse topozinho aqui. Era uma hora dele entrar, mas não, ele resolveu entrar aqui porque aqui é um topo anterior. Aí ele sabe a hora, mas teima em entrar precipitadamente. Nós sabemos que hora é essa, mas ficamos loucos para ver o sinal verdezinho, que seria isso aqui que eu havia falado anteriormente. Ou seja, ver o dinheiro entrando. Com isso nós esperamos e entramos na operação e com certeza só vai aparecer o sinal vermelhinho, que seria quando o cara pode levar um stop e ter prejuízo no mercado. E isso tem muito a ver com o assunto posterior, que seria a análise. A análise de contexto é um fator crucial em um trader. Não importa se o ativo está no suporte forte, se aparecer um candle de força e etc. Se o seu setup estiver fora do contexto, seus ganhos serão pontuais, como eu havia falado aqui. O ganho do cara, ele foi pontual. Apareceu até um candle aqui, que seria, poderíamos dizer que seria um martelo invertido, dizendo que iria cair um pouco. Até cair, subiu um pouquinho, caiu um pouco, mas logo em seguida voltou a subir de novo. Aí a gente vê que apareceu um sinal de queda, né, no setup do cara. Só que ele voltou a cair, só que subiu novamente. E isso, principalmente a gente tem que analisar principalmente o contexto, para que a gente não venha cair nessas armadilhas. Ou seja, o seu ganho ele foi pontual aqui. Se ele viu esse sinal aqui e entrou, por exemplo, aqui, colocou um stopzinho mais acima, o stop dele não foi pego. E desceu um pouquinho, ele até lucrou um pouquinho. Achou que ia continuar lucrando, mas voltou a subir de novo. A gente tem que analisar isso. E logo, com certeza você vai levar fumo se você não souber analisar direito e entrar na hora errada, não analisar direito o gráfico, não ter paciência. Com certeza você vai levar prejuízo no mercado e vai ficar desanimado, fazer com que você possa desistir futuramente. Indo para o nosso próximo tópico, seria não ser um tarado do trader. É muito perigoso porque às vezes a gente, principalmente o iniciante,
ele fica vasculhando o mercado atrás de uma operação, principalmente no mercado de lateralização. Isso vai fazer com que você entre na operação e leve muito stop, e com isso procura mais trader para tentar recuperar o que perdeu. Mercado de lateralização é uma furada, nunca entre no mercado de lateralização. Com certeza você entrou, você vai levar o stop, vai ter prejuízo, só vai ter prejuízo. E espere o gráfico formar uma tendência, que nem essa daqui, igual essa. E espere o gráfico formar uma tendência para poder você analisar e entrar no gráfico. Por exemplo, nos gráficos de finais de semana, está muito lateralizado, está ruim de você operar aqui. A gente colocando no de 1 hora, a gente vê que os candles aqui, ó, eles estão muito pequenininhos. Está muito lateralizado e é muito ruim entrar no mercado desse jeito. E espera ele formar uma tendência, ter um sinal aí de um candle forte ou de algo que você possa dizer, aqui é a hora de entrar, para poder você entrar no mercado. Se você for um tarado do trader e ficar procurando sempre moeda, querendo sempre operar, com certeza também você vai ter muito prejuízo no mercado. Aí você vai tentar recuperar o que perdeu e perde mais ainda. E de repente sua banca está zerada e você está sem dinheiro para continuar operando. Basicamente, a nossa 5 estratégias seria isso: controle emocional, controle da ganância, paciência, análise, não ser o tarado do trader. Mas tem uma dica extra aqui, que seria: não seja o trader vingativo. O trader vingativo, quem é ele? É aquele que ele às vezes leva prejuízo na operação e na tentativa de recuperar esse dinheiro ele vai entrar novamente na operação e às vezes até na mesma moeda, fazendo com que perca mais dinheiro ainda. Isso é pior. O cara diz, perdi, eu vou recuperar esse dinheiro, e acaba levando mais prejuízo. Isso é muito importante que você não faça. Analise direito, relaxa a cabeça, esperar 1, 2 dias para poder voltar a analisar o mercado e procurar uma boa oportunidade para você ter lucro naquele mercado. Por isso que eu digo, não seja um trader vingativo. O mercado ele não está nem aí para você, ele só quer tomar o seu dinheiro. Se você for um cara desimpaciente, for um cara que queira ganhar dinheiro a todo custo, sem analisar, sem saber procurar direito, isso vai fazer com que você leve muito, muito prejuízo mesmo. Eu já passei por isso, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui eu passei. Às vezes eu até caio numa armadilhazinha dessa aqui e eu volto a analisar, eu volto a me lembrar o que eu passei, né, anteriormente. Teve vezes eu querer desistir por ser pego numa dessas coisas aqui, mas é isso, não desistir, aprender com os erros, que com certeza você também vai ter seus lucros, vai ter seus resultados com o mercado. É isso aí, obrigado por ficar até o final do vídeo. Qualquer dúvida comenta aqui embaixo que com certeza eu vou tentar responder. Valeu!